Olá, turma, tudo bem? Professor Eduardo chegando para mais uma disciplina nesse nosso curso de teologia. E agora nós vamos estudar na aula de número 1, hermenêutica. Se você ainda não baixou o seu material didático, vá lá no material didático, que é a primeira aba ao lado de comentários, em anexo, e você baixa ali o seu material didático. Hermenêutica bíblica é a arte da interpretação da linguagem. A hermenêutica, ela trabalha com interpretações. No nosso caso, ela é bíblica porque ela vai interpretar o texto bíblico. Mas existem outros tipos de hermenêutica. Existe, por exemplo, a hermenêutica jurídica, nas cadeiras aí do curso de Direito, para interpretar as leis. Existe uma hermenêutica poética para interpretar os estilos literários dentro da poesia. E no nosso caso, nós queremos interpretar a Bíblia. Então a nossa hermenêutica, ela é bíblica. Quais são os objetivos da hermenêutica, professor Eduardo? Tornar o autor contemporâneo do leitor. O que seria isso? Aproximando-os à compreensão da mesma época. O leitor deve compreender o escritor na época em que o texto foi escrito e não na época em que o texto está sendo lido. Então nós temos aqui essa relação entre leitor e autor. Quando nós escrevemos algo como escritores, a gente não está escrevendo para nós, a gente está escrevendo para um determinado público-alvo. E o primeiro objetivo da hermenêutica é a investigação do que o autor naquela época queria falar. Muitas vezes, por causa das conjecturas, a gente acaba perdendo o sentido do texto bíblico. Talvez porque contextualizamos e não damos valor a verdadeiramente aquilo que o autor na época queria dizer. Então, aluno de hermenêutica, muito cuidado com isso. Investigue de fato o que a Bíblia diz, o que o autor quis dizer com aquela passagem. O segundo objetivo é esclarecer tudo que haja de obscuro, tornar o assunto compreensível para uma posterior exposição. Até mesmo na referência que nós temos de 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16, o próprio apóstolo Pedro afirma que existem textos que Paulo escreveu obscuros e que muita gente estava fazendo heresias, estava distorcendo a mensagem de Paulo porque não estavam entendendo de fato o que Paulo queria dizer. Então a hermenêutica tem o objetivo de esclarecer, de iluminar esses textos obscuros que existem sim na Bíblia Sagrada. A palavra hermenêutica, ela deriva de um termo grego, hermenêuticos, que por sua vez deriva de um verbo hermeneu e significa a arte de interpretar os livros sagrados e os textos antigos. Então, o aluno que estuda hermenêutica, ele está buscando interpretar de maneira salutar, de maneira saudável, os textos antigos da Bíblia Sagrada. É uma ciência porque contém regras definidas e organizadas. Existem inúmeras regras da hermenêutica que nós vamos ver ainda nesse módulo e por isso nós catalogamos, né, como ciência. E também é uma arte, porque na hora de aplicar essas regras, há uma necessidade de bom senso e de sensibilidade. Talvez o pregador, na sua exposição, perde a mão, não sabe dosar o xarope e aí faz uma interpretação sem um bom senso, sem uma sensibilidade necessária e acaba se perdendo. Vamos falar um pouquinho agora das diferenças entre interpretação e aplicação. São coisas distintas, professor? São coisas distintas. Interpretação só é
o significado pretendido pelo autor, ou seja, por Deus que inspirou. A interpretação bíblica deverá extrair do texto apenas o que Deus pretendia dizer através do autor humano, e não o que nós pretendemos que o texto diga. Então, a interpretação é você fazer essa investigação do que aquela mensagem representou naquele tempo, o que Deus queria falar através daquele profeta, através daquele autor, naqueles dias. Muito cuidado para que a sua interpretação não se torne uma aplicação. Aplicação podem ser várias, dependendo da situação em que as pessoas ali encontram determinada passagem, ela pode sim contextualizar, ela pode sim trazer para uma prática, para uma aplicação nos dias atuais. Mas quando fazemos aplicação, entenda, você não está interpretando. Interpretar se restringe a apenas dizer o que o autor naquela época estava discorrendo. A hermenêutica bíblica, ela tem, na verdade, duas dimensões, uma geral e uma especial. Falando da geral, é aquela que trata as escrituras como um todo, princípios gerais, princípios básicos, vai elaborar princípios. Então, a hermenêutica geral bíblica, ela tem uma visão mais macro, ela vai abarcar nas questões das escrituras como um todo. Mas nós podemos especificar a hermenêutica. A hermenêutica especial é aquela que trata de questões particulares das escrituras. Então é uma dimensão mais micro, mais focada em determinado assunto. Nós temos também a distinção acadêmica e didática. Como assim, professor? A hermenêutica, ela tem uma irmã gêmea. A irmã gêmea da hermenêutica se chama exegese. E por que irmãs gêmeas? Porque as duas vão trabalhar com interpretação. Só que a hermenêutica, ela vai pegar mais essa parte teórica do processo, essa teoria, as regras, os conceitos. E a exegese, como irmã gêmea, ela já vai abarcar na parte prática do processo interpretativo. Ela vai tirar para fora o significado do texto. Eu costumo fazer uma analogia, porque eu gosto muito de futebol. Quando você se propõe a jogar futebol, primeiro você precisa entender como é que o jogo funciona. Então você precisa saber o que é um escanteio, o que é um tiro de meta, o que significa um cartão amarelo, o que significa um cartão vermelho. Quando nós estamos trabalhando esses conceitos, essas regras do jogo, aí é hermenêutica. Depois que eu fico sabendo o que é escanteio, o que é pênalti, o que é cartão vermelho, amarelo, aí eu posso começar a jogar. Então, quando eu começo a jogar, é a prática, é a exegese. Essa foi a nossa aula de número 1, nesse módulo de hermenêutica bíblica. Eu espero que você tenha aprendido. Não deixa de ler o material didático, porque existem coisas lá no material que não dá tempo da gente comentar aqui. Leia o material didático e nos encontramos na próxima aula.